Olá, meu nome é Afonso, eu sou médico na Universidade Federal de Juiz de Fora, no setor de saúde do trabalhador. Lá eu tenho um projeto, que eu dou cursos de introdução à prática de Mindfulness para a comunidade acadêmica desde 2015. Eu sou colega da Fernanda, idealizadora desse canal que tem o projeto Yoga e Saúde. E vou falar um pouco aqui hoje da relação de Yoga, Mindfulness e saúde. Vou pegar os dois conceitos, as duas palavras yoga e saúde na Índia antiga, Vou usar dois textos clássicos. No yoga vou usar o Yoga Sutra de Patanjali e vou usar o texto clássico da medicina Ayurveda, o Charaka Samhita, para poder ver qual que é o conceito de saúde daquela época, em torno de 2000 anos atrás, mais ou menos, e estabelecendo essa relação do yoga e da saúde naquela época, vou ver se é possível a gente trazer alguma coisa para o momento presente, para como que as práticas integrativas, a prática de yoga, e o mindfulness, que eu vou explicar um pouco, que é uma retirada de um aspecto do yoga, tem relação com a nossa saúde hoje em dia. Bom, eu falei que eu vou usar esses dois textos clássicos, que em torno de 2000 anos atrás. Antes de eu falar dos conceitos especificamente, é bom eu falar sobre o que é um texto clássico, na filosofia indiana, o que significa isso, é um texto clássico. As datações desses dois textos, o Charaka Samhita é tido como mais antigo, em torno do século III a.C., e Yoga Sutra de Patanjali em torno do século III depois de Cristo. Mas essa diferença de tempo ela tem que ser vista com um certo cuidado no contexto indiano, Primeiro que a datação dos textos ela tem uma variabilidade, Então, século III a.C. tem autores que falam que é século II, século I, autores que falam que os textos são mais antigos do que isso. Mas o mais importante é que o texto ele não é o iniciador do conhecimento, Ele não inicia nem a propagação do conhecimento. O Patanjali não é o criador do conhecimento do yoga, da mesma forma que o Charaka não é o criador do conhecimento do Ayurveda. Eles compilaram conhecimento, Então, assim, o texto clássico ele é uma compilação de uma tradição que é transmitida pela oralidade há séculos e até mesmo milênios. Então, é um conhecimento que já estava, de certa forma, difundido, pelo menos em um determinado meio, em determinado público, e aí ele é condensado num texto, que é o caso do Yoga Sutra e o caso do Charaka Samhita. No caso do Charaka Samhita, inclusive, isso é descrito no texto. O Charaka Samhita é como se fosse várias atas de reunião, vários anais de congressos, que foram sendo compilados sobre temas variados. O texto ele realmente coloca que a Assembleia se reuniu no lugar tal, com tais e tais pessoas, e foi discutido tais e tais assuntos, e a conclusão que chegaram foi essa ou aquela. Então, o próprio texto ele mesmo coloca que ele não é a origem do conhecimento, ele é uma compilação do conhecimento. Bom, então, como é que eram os conceitos de yoga e saúde, na Índia antiga? Primeiro, o conceito de saúde, do Charaka Samhita. Tem 3 palavras que podem ser traduzidas como saúde no Charaka Samhita. Aroga, Prakriti e Swasthya. Aroga é não doença. Roga, doença. Aroga, não doença. Então é um conceito mais simples, É um conceito negativo. A não doença seria saúde. Um sutra, Sutra são frases, parágrafos. Um sutra coloca que a aroga, a ausência de doença, é o melhor início para a pessoa poder praticar Artha, Kama, Dharma e Moksha. Essas 4 coisas são conhecidas como Purusharthas, que são as destinações humanas. É um conceito muito antigo na tradição indiana, um conceito védico, em que o ser humano ele vem com essas 4 destinações a serem cumpridas na vida. Ele tem essas 4 destinações. Artha, que é o trabalho, que é a produção de bens materiais, o conforto material. Kama é a satisfação dos sentidos, os prazeres dos sentidos, os prazeres da vida. Dharma
como se fosse a função social do indivíduo, né? A questão moral e ética que ele deve exercer, né? A contribuição que ele exerce na sociedade. E moksha, que é um conceito posterior, quer dizer, existiam esses três anteriores e depois moksha foi sendo introduzido na cultura indiana, que é a libertação espiritual. Eu acho interessante colocar também que essa libertação espiritual ela não é oposta aos outros três, né? Pelo contrário, é como exercer essas três atividades de uma maneira sem gerar resíduos kármicos, né? De uma forma mais solta. Então, é colocado no texto da medicina Ayurveda, então, que a ausência de doença, aroga, é a melhor forma para você exercitar esses quatro, né, os purusharthas. A segunda palavra é a palavra prakriti. Né? Prakriti pode ser traduzida como a natureza própria do indivíduo, né? A natureza própria, a constituição própria. E que no Ayurveda tem principal formação, né? Assim, o que constitui a Prakriti são os 5 elementos, né? As várias combinações e proporções dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Né? Então, os elementos que constituem todo o universo e nos constitui, né? Então, ele constitui a Prakriti, né? A natureza de cada um, e a natureza de cada um ela é realmente individual. Né? A gente não vem com a mesma proporção dos elementos, todo mundo, né? Você não vem todo mundo com 20% de cada um dos elementos, né? Cada pessoa vem com uma proporção e durante a vida vai trocando elementos com o meio externo, adquirindo elementos, soltando elementos e dessa forma vai equilibrando ou desequilibrando. E a base da medicina, a base da medicina Ayurveda é exatamente essa capacidade de equilibrar esses elementos, né, na constituição da pessoa. E o terceiro conceito, né, que é o swasthya, né, que é estar em si. Né? Então, é um conceito amplo, né? Então, você tem que, para entender o conceito de estar em si, você tem que entender quem é esse sujeito, né? E aonde que ele está, né? Que campo é esse, né, de atuação desse sujeito, né? O ser humano, né, a vida humana no Charaka Samhita é considerado como a união dos 5 elementos mais a consciência. Então, quando os 5 elementos se associam à consciência, existe a vida humana. Uma outra frase é que corpo, mente e alma formam o tripé onde a vida se apoia. Né? Então, essas duas frases, a gente vê que uma é corpo, mente e alma, e a outra é os 5 elementos mais a consciência. A alma e a consciência são equivalentes nesse caso. Na filosofia indiana, né, ou falando de uma maneira mais adequada, nas filosofias indianas, né, porque são várias filosofias, a palavra consciência, existem várias palavras que podem ser traduzidas por consciência, né, por mente, então dependendo do texto e da forma que é usada, e as nuances, né, são várias nuances que são utilizadas. Então, alma e consciência, nesse caso, seriam equivalentes, essas duas definições, e corpo e mente são formados pelos 5 elementos. E aqui é interessante colocar também que é a natureza da mente. Né? A mente ela não é imaterial. Né? A mente ela não tem uma natureza imaterial, ela tem uma natureza material. É uma matéria mais sutil. Né? Fogo, terra, água, ar, espaço, eles estão na mente, eles formam a mente também, mas numa natureza mais sutil, mas que tem um intercâmbio, né, da corpo e mente. Então, e a principal modo de interação, de intercâmbio desses componentes é o que é muito conhecido como os doshas, né? Os doshas do Ayurveda, Kapha, Pitta e Vata. Né? Kapha principalmente é formado, né? Água e terra, Pitta, fogo e Vata, ar e espaço.
Esses doshas, eles ficam então circulando no corpo, eles têm preferências para se acumular, dependendo, cada dosha acaba se acumulando num local, principalmente. E aí esses doshas, se ocorre um desequilíbrio, ocorre um acúmulo, né, de algum elemento especificamente, é como se fossem três óleos lubrificantes diferentes, né, e que esse acúmulo é como se fosse óleo usado, né, óleo que já está muito usado, né, que vai gerando borra, vai gerando resíduo, e isso aí vai prejudicando o funcionamento, né, e tem toda uma consequência muito, né, uma sequência complexa de eventos que gera a quantidade de doenças e tratamentos possíveis, mas em termos geral é isso, né? Cuidado do corpo e mente é você perceber a constituição natural da pessoa, a prática da pessoa e as relações com o meio externo, seja através da alimentação, hábitos, né, atividades, profissão, né, hábitos de vida e formas mais específicas de cuidar desses elementos através principalmente plantas, né, de substâncias, de formulações com plantas, até quando existe um acúmulo tão grande de algum desses doshas no corpo, causando saúde, né, como se fosse realmente um óleo mesmo, uma borra mesmo que ficou impregnada, e que enquanto você não resolver aquilo dali não vai ficar, né, não vai gerar saúde, que o Ayurveda tem o que é conhecido como panchakarmas, né, que são procedimentos em que a pessoa é internada, alimentação especial, massagem, oleação, né, vários procedimentos em que é mobilizado esse dosha e até que ele se acumule em determinada parte do corpo, dependendo de qual dosha que e aí é feita a limpeza, né, através de vômito, né, através de purgação, através de lavagem intestinal, né, dependendo do dosha, não vou entrar em detalhe aqui, né, inclusive a limpeza dos seios nasais também, né, com soro, né, então que isso é bastante utilizado aqui na nossa medicina no Ocidente, a limpeza de seios nasais, e é uma coisa realmente já milenar no Ayurveda e faz parte, né, dessas limpezas. Bom, então a questão do corpo, né, e mente, esse equilíbrio do meio interno com o meio externo, né, na prática, e aí a gente pensa como que entra a questão da alma, né, dessa consciência, esse observador imaterial, né, que coexiste com a matéria, né, que está junto com o corpo e mente, ou quando se junta com os 5 elementos, é que forma a vida. Nesse aspecto é que a gente faz a ligação, né, do Ayurveda com o Yoga. O Yoga ele é citado algumas vezes no Charaka Samhita, né? Não existe um detalhamento de técnica, né, nada especial, mas é colocado que a prática de Yoga ela permite que você sobressaia a dualidade, a dualidade que é prazer, sofrimento, né? Dor e alegria. Então, através do yoga é possível você conseguir então sobressair essa dualidade, né, que gera aí o sofrimento, né, o principal sofrimento existencial, né? Quando a gente pensa a respeito, né, desse observador, né, essa alma, né, assim, também tem várias palavras que poderiam designar, nesse caso é Atma. Então, como que se dá essa relação no ser humano de corpo, mente e alma? Porque corpo e mente a gente consegue perceber o sofrimento, né? Consegue entender o sofrimento de uma maneira muito clara, né? Muito objetiva. Né? Se eu me aperto minha mão aqui, eu vou sentir dor, estou sentindo um sofrimento físico imediato. Né? As pessoas que estão tristes, ou que estão com luto, ou que estão ansiosas, quer dizer, tem um sofrimento mental também que está bem evidente. Mas como que entra a constituição da alma aí nesse ponto? Já que a alma ela é eterna, ela é imutável, né, ela é imaterial, então o sofrimento esse sofrimento existencial se dá pela identificação da alma com a matéria, né, com corpo e mente. Né? Ela não se modifica, mas existe uma identificação que ela acaba que
é como se fosse uma relação de um observador se olhando no espelho, né, corpo e mente seria um espelho, e aí as manchas que ocorrem no espelho, né, por desequilíbrios vários e acontecimentos vários, esse observador acaba se identificando com as manchas, né, sem perceber que as manchas não estão nele. Então seria, né, de uma maneira simplificada também, dentro da minha capacidade de compreensão, como que seria esse sofrimento da alma, né? Vem através da ignorância, né? Tem a palavra avidya, que é ignorância, não conhecimento. Então essa identificação, né? Essa coexistência não significa que elas são a mesma coisa, né? Então essa identificação é que gera aí o sofrimento original. E aí indo para o yoga, a primeira, já tendo falado, né, dos três conceitos de saúde, agora o yoga ele é definido no Yoga Sutra de Patanjali como o controle das oscilações da mente, né? Então, é você conseguir, de certa forma, e aí no momento que você controla as oscilações da mente, então o observador se estabelece na sua própria forma, né? É o sutra seguinte. Então, o observador se estabelece na sua própria forma. Então, a partir do momento em que você controla as oscilações da mente, você realmente compreende, né, está realmente num estado em si mesmo, né? A gente vê como que os dois conceitos, tanto de saúde, estar em si, quanto do yoga, então a pessoa está estabelecida na sua própria forma, são parecidos, né? O yoga, Yoga Sutra de Patanjali, então depois que ele dá essa definição, ele explica vários conceitos, né, sobre o que é a mente, o que são essas oscilações, né? São pensamentos, são julgamentos corretos ou incorretos, são memórias, o sono, né, a imaginação, são os veríteres, né, são essas oscilações. E aí o Yoga Sutra, ele estabelece um processo, né, um método para que você consiga, então, controlar as oscilações da mente. Né? Então, é um método composto de 8 partes, né, 8 angas, em que as duas primeiras partes são disciplinas éticas, né, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Né? Então, são atitudes, posturas na vida com o outro e consigo mesmo. Né? Então, não violência, né, que é a ahimsa, né, que foi Gandhi, né, disseminou esse conceito de ahimsa, não violência, satya, que é verdade, tem os cuidados que você tem consigo mesmo, né, sautya, que é pureza, limpeza, tapas, que é austeridade, determinação, brahmacharya, que é traduzido como celibato, mas pode ser entendido também como uma moderação, né? Não quer dizer que a pessoa tem que se abster de alguma coisa, principalmente do ponto de vista que geralmente é associado com a questão sexual, né? A castidade, o brahmacharya, mas uma moderação, né? Não uma moderação no uso dos sentidos né? Do uso das questões da vida. Então, tem essas duas primeiras etapas, que são as disciplinas éticas consigo mesmo e com o social. A terceira etapa, que são os asanas, né, que são as posições, né, as físicas, né, que é o que a gente conhece mais aqui no Ocidente, né, a posição, né, as posições físicas corporais, né, a disciplina corporal. É interessante que esse texto clássico, né, que é o texto mais antigo, especificamente escrito sobre o yoga, né? Depois vários outros textos foram escritos, aí sim com técnicas, né, várias posições explicando e definindo, mas esse especificamente não fala quase nada sobre as posturas corporais. Fala apenas que a postura tem que ser estável e confortável e que depois disso, quando o esforço e o conforto se encontram no infinito, você supera essa dualidade, né, existencial. Então, basicamente, do posicionamento físico, né, dos exercícios físicos do yoga, no Yoga Sutra fala a respeito disso. Depois vem os pranayamas, né, que é o controle do prana. Prana, ele entra com a respiração, né, então a gente fala controle da respiração, controle do prana é intercambiável aí, né, que você controla a quantidade e a direção em que
os vários pranas que rodam no seu corpo direcionam, e aí você tem efeitos específicos, né, para cada tipo de exercício. Depois tem o Pratyahara, que é um recolhimento dos sentidos, né? Você, de certa forma, você realmente se recolhe, né? Você, como se você fechasse as várias antenas dos 5 sentidos para o ambiente, de forma que o ambiente ele não interfere, o ambiente externo, você fica, de certa forma, imune à interferência do ambiente externo no seu ambiente interno, de forma realmente como se você se fechasse mesmo numa casca e não se afetasse, né? Assim, se a temperatura está 0 graus ou está 40 graus, você está no mesmo estado, né, mental, né, de tranquilidade, de paz, né, de uma maneira, né, um exemplo apenas. E aí, os outros 3 passos do yoga, Dharana, Dhyana e Samadhi, né, e o que é mais importante para esse vídeo aqui é o Dharana, né, que é traduz como concentração, que é exatamente o que é, né, essa ciência do mindfulness, né, a cultura do mindfulness retirou, né, assim, pescou do yoga o Dharana, né, a concentração. Depois do Dhyana vem a meditação, realmente a meditação, e o Samadhi, que seria o êxtase, né, o estado realmente maior, né, em que a pessoa realmente entra numa conexão total, né, de libertação, que é só um conhecimento teórico mesmo que eu posso falar. Mas a diferença de Dharana e Dhyana, elas e o mindfulness, né, que a gente fala meditação mindfulness, mas dentro do contexto do yoga seria mais concentração do que meditação. O mindfulness a gente traduz como a atenção ao momento presente, né? Estar presente ao momento presente, sem julgamentos e sem expectativas. Né? Então, atenção ao momento presente à medida que ele vai ocorrendo. Então, e você geralmente, para estar no momento presente, geralmente você utiliza um objeto para manter a sua atenção, né, única, unifocal, né, e isso, de certa forma, te traz para o momento presente, e as coisas que vão te distraindo, né, os vritres, né, as coisas que vão te distraindo da mente, e você percebe o que acontece e volta para o seu ponto de concentração, né, que você está se concentrando. Então, Dharana, a diferença de Dharana para Dhyana é realmente um estado acaba passando para o outro. Né? Você começa com Dharana, você escolhe esse objeto de concentração, que pode ser um objeto externo a você, pode ser em você mesmo, pode ser sua respiração, né? Pode ser um sentido, pode ser audição, pode ser uma imagem que você tem à sua frente, pode ser um mantra, pode ser uma oração, pode ser seu corpo, né? Quer dizer, quando você pratica os asanas, né? Postura corporal, existe o efeito fisiológico próprio de cada postura, né? O ganho óbvio que cada postura exerce na fisiologia do corpo, mas existe também a questão do corpo, naquele momento aquele corpo é seu objeto de atenção, né? Você está fazendo exercício corporal e você está, ao mesmo tempo, mantendo a sua atenção focada na sua prática, né? Na sua postura, no seu próprio corpo. Então, quando você faz o exercício corporal, o corpo é o objeto do Dharana, né? Dessa concentração. Então, quando você vai conseguindo manter, de certa forma, a sua concentração, a sua atenção unidirecional para esse objeto que foi escolhido, e vai mantendo uma estabilidade desse objeto, da concentração, da atenção, até que, de certa forma, a algum ponto deixa de existir que quando você está se concentrando, é o sujeito concentrando no objeto, né? Existe essa divisão. Com o refinamento da prática, vai ficando ali a concentração. Você vai percebendo a concentração. Você vai deixando de perceber o sujeito e o objeto e percebe a conexão, né?
Então, esse caso seria a meditação, né, de uma maneira simplificada. E o Samadhi, que aí essa conexão se torna universal, né, não só naquela relação específica ali, né, nessa geração, nessa percepção. Bom, então, quando a gente fala do mindfulness, agora já trazendo para a nossa realidade presente, né, assim, trazendo agora esses 2000 anos para cá, tanto a prática de yoga e saúde, e prática de mindfulness e saúde, como se dá essa relação hoje em dia, né? Um ponto que eu acho interessante falar é que essa retirada, né, assim, foi o John Kabat-Zinn, um pesquisador norte-americano, ele, né, praticante, ele sistematizou várias técnicas de meditação, de concentração, e estabeleceu um protocolo, uma sequência de ensino com tempo de aulas e, né, tempos de que deveria praticar em casa, e aplicou, fez um protocolo para redução de estresse e deu certo, né? Redução de estresse baseada em mindfulness. Deu certo com pacientes com portadores de condições crônicas diversas, em que houve a melhora da qualidade de vida com essa prática. Depois disso foram feitos vários outros protocolos em várias outras instituições de ensino, com mudanças de forma de ensinar e populações específicas, né? Então, existe hoje terapia comportamental, né, na psicologia, terapia comportamental baseada em mindfulness, que é muito eficaz para a prevenção de recaída de depressão e ansiedade, né, prevenção de recaída de abuso de substância, né, então, para depressão, para reeducação alimentar, né, a própria redução do estresse mesmo, melhora da qualidade de vida. Então, foram feitos vários protocolos e foram comprovando que existe realmente o benefício, né? E aí foi se popularizando e foi se espalhando. Existem críticas, né, a respeito dessa forma de se ensinar, né, meditação, esse método. Haveriam riscos, né, de você, por exemplo, você pega uma tradição milenar como yoga, que existe todo um protocolo, uma sequência ética, corporal, mental, de sentidos, respiratórias, né? Quer dizer, a meditação, a concentração está inserida nesse contexto, e você retira um aspecto, né, e ensina esse aspecto de uma maneira mais esqueletizada de um contexto, que isso poderia ter malefícios, né? Poderia ser, de certa forma, prejudicial, da mesma forma, né, indo um pouco para a questão do budismo, né? O budismo, né, que tem a meditação, e você fala, mas você vai dar um mindfulness, o budismo tem toda uma questão ética, né, filosófica, né, o outro, a importância de você, do outro. Da mesma forma, você vai dar só a técnica de maneira, né, seca, né, sem esse arcabouço envolvido, poderia ter, né, gerar má interpretação e também até mesmo malefícios mesmo. Bom, eu acho que né, com 5 anos que eu trabalho com mindfulness, né, e mais de 10 que eu pratico yoga e meditação, eu acho que vale a pena, né, assim, que o custo-benefício, os riscos compensam, assim, como que o conhecimento, né, a quantidade de pessoas que começam a praticar, entram em contato, e que pessoas que não iriam entrar em contato com essas práticas se dependesse de ter que se relacionar com a filosofia indiana ou tibetana, né, na questão do budismo, né, mesmo ou japonesa, né, do Zen budismo, mas, né, sem ter que se relacionar com uma cultura oriental, vamos dizer assim, de uma maneira ampla, né, que são várias culturas orientais, mas sem precisar se relacionar com isso, porque, né, não se identifica, não se sente à vontade. Então, a quantidade de pessoas que entram em contato e que têm benefícios reais, né, assim, que melhoram a qualidade de vida e começam a praticar, e algumas vezes, né, não é infrequente,
pessoas que entram em contato com a prática de mindfulness, em seguida vão começar a praticar yoga, procuram um centro de estudo budista para poder conhecer, se aprofundar, porque vai percebendo que realmente falta, quando você ensina um mindfulness de uma maneira solta, assim, vamos dizer, falta uma perna, né? Assim, falta um embasamento filosófico, né? Assim, que suporta a própria prática. Então, não é que, na minha opinião, né, não tem problema, mas realmente se a pessoa não tiver um próprio suporte, né, filosófico, pessoal, né, e ético, né, acaba que a técnica da meditação não vai ter um apoio ali para poder florescer, né, crescer mais. Mas do ponto de vista no frigir dos ovos, né, assim, na questão do custo-benefício, eu acho que vale sim essa questão dessa popularização. E é interessante porque na meditação especificamente, né, o mindfulness da meditação, que está sendo produzido um conhecimento científico no mundo inteiro a respeito do mindfulness, e das outras práticas integrativas, né, assim, do yoga, de práticas corpo e mente, reiki e tudo mais, é interessante como que na meditação a ciência, de certa forma, está ajudando a popularizar um conhecimento milenar, né? Assim, porque geralmente na ciência, a ciência ela é produzida dentro da academia, dentro de alguns nichos de conhecimento, e aí depois que o conhecimento ele é estabelecido, ele é produzido, ele é reforçado, para que a maioria das pessoas tenham acesso a esse conhecimento é necessário, na maioria das vezes, uma tradução, né? Pessoas que traduzam o conhecimento científico para o acesso do grande público, né? Geralmente a ciência precisa ser traduzida, né, para chegar ao grande público. E no caso da meditação do mindfulness ocorre diferente. A ciência populariza, né, amplia a difusão do conhecimento milenar. Porque o conhecimento já está aí, né, a técnica já está aí, os benefícios já estão aí há milhares de anos, e hoje a ciência realmente ela mostra como que funciona, mostra no cérebro como que funciona, mostra o tipo de pessoa que tem mais propensão né, para poder se engajar na prática ou não, se tem algum risco ou não, né, questões clínicas que se beneficiam mais ou menos, né, o tipo. Então você vai gerando várias e várias informações interessantes, importantes que a ciência gera, mas a técnica em si, nenhuma universidade do mundo né, gerou uma técnica melhor do que, por exemplo, a do Buda, né, de 2.500 anos atrás. Então, é interessante esse posicionamento da ciência de validar, né, espalhar o conhecimento, mas o conhecimento mesmo ele já está aí, né, assim, já é uma tradição, né, já é tradicional, já é milenar, já é comprovado do ponto de vista da tradição. Bom, então, com essas considerações aí da prática de yoga, especificamente o Dharana, né, o sexto membro do Yoga de Patanjali, e aí a sua tradução hoje para uma linguagem laica, para um contexto laico, que é o mindfulness, né? A gente se pergunta como que isso afeta a nossa saúde hoje, né? Então, o que eu queria encerrar esse vídeo depois dessa fala é que cada um de vocês, imagino que a maioria pratique yoga com a Fernanda no projeto da universidade, mas se você não faz yoga, faz meditação, faz tai chi chuan, faz uma arte marcial, faz uma dança, né, ou faz um esporte, uma atividade física, corrida, natação, ou se você tem uma prática religiosa, né, tem a sua oração, a sua crença, como que essa prática, quando você está exercitando essa prática, essa atividade, como que essa prática te faz ficar em si mesmo? Como que essa prática te traz para si mesmo? Todas essas práticas têm efeitos físicos ou né, espirituais, né, dependendo da prática, independente de como tiver a sua cabeça. Né, como que é a sua prática quando você faz uma postura com a mente completamente centrada naquilo dali, como que você se sente, e quando que é que você faz aquela postura e está com a cabeça em outras coisas, em problemas para resolver, né? Então,
o que eu queria finalizar o vídeo é essa percepção, né, de como que a sua prática te ajuda a você a ficar em si mesmo, né? Como que você volta para sua quem é você e como que é a sua casa, né? E como que você fica aí confortável e estável na sua existência e na sua morada ao mesmo tempo. Tá bom? Obrigado.